Pai, nós te agradecemos por esse dia, por mais um ciclo, uma estação que tem iniciado. Nós pedimos a bênção do Senhor para avançar, Senhor. Avançar com alegria, avançar com graça, avançar com a unção necessária para esse tempo. Que o Senhor nos faça sempre resplandecer da sua glória em nós e o nosso rosto seja, Senhor, iluminado pelo teu poder, pela tua presença e pela tua beleza. Que o Senhor nos conduza para mais uma estação, para mais um tempo, para mais um ciclo que nós estamos iniciando. Nós pedimos que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, e sempre nos desligar de todas as obras de Satanás e nos faça cada dia mais semelhante ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Vamos lá? Até pegar o ritmo de novo, né? Mas vamos lá. É, nós vamos estar trabalhando nesses próximos 3 meses, né? O ano passado nós trabalhamos acerca dos ídolos, de alguns ídolos que foi levantado. Eu quero depois dar continuidade àquela lista telefônica, né? Que a gente não terminou, aquela lista infindável. Mas essa estação nós queremos trabalhar acerca é, da mentalidade e vocês vão entender um pouco sobre isso que nós vamos fazer. Desde o ano passado, nós estamos falando muito, 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 muito acerca da mente que se estabelece, e isso é chamado de egrégoras ou força-pensamento, que é um tipo de mentalidade que é colocada ou formada dentro de um ambiente, e essa é o que nós chamamos de é, princípio dos principados. Então, até então, nós estávamos trabalhando sobre aquela lista de espíritos que envolve, né, que deforma a alma humana. É óbvio que ali tem também os principados que atuam, mas nesses próximos 3 meses, nós queremos pegar por semana algumas figuras de principados. E essas figuras, elas estabelecem toda uma mentalidade no lugar. Então, essas figuras são figuras que elas não atuam dentro de uma possessão, mas elas atuam dentro de um comportamento. Veja, que muito desses principados, eles ganharam até nome de seres humanos, porque teve humanos que se adequou muito bem ao princípio desses principados. Um deles, por exemplo, é Jezabel, o outro é o espírito de. Meu Deus, esqueci, não estava na cabeça aqui, até falei esses tempos tudo. É, comandos, comandos que vão se estabelecendo, né? Comandos que vão se estabelecendo e vão sendo. Isso, Absalão, obrigado. Espírito de Absalão, temos o contexto de Dalila, o contexto de Atalia. Então, são é, modos operantes que faz com que nós, seres humanos, nos tornamos ferramentas. E esse é o ponto que nós temos percebido. Veja, às vezes somos pessoas até mesmo ungidas. Nós somos pessoas boas, não estamos dizendo que somos más, né? E pessoas que às vezes são envolvidas dentro desses pensamentos, eles não são maus, são pessoas de Deus, são pessoas chamadas pelo Senhor, são muitas vezes irmãos em Cristo, e em um momento eles passam a estar em modus operantes dentro de uma mentalidade desses espíritos. Então, eles não são pessoas malignas. Se nós colocarmos cada um desses que nós citamos agora, você vai ver que eram pessoas que tinham um potencial e uma referência
dentro de uma manifestação de um chamado. Exemplo, Acabe. Acabe era um rei de Israel. Dalila, né, Balaão, né? Balaão era um homem que literalmente ouvia o Senhor. E o Senhor falou com ele em diversas maneiras. Nós vamos ver ah, Absalão. Absalão era um rei, era um príncipe, né? Ele era um príncipe filho de Davi. Então, quando nós vamos olhando para essa manifestação, e eu quero trabalhar isso porque eu vi que muitas vezes nos tornamos ferramentas de Satanás por causa de uma ferida estabelecida. Então, veja, somos pessoas de Deus, ungidas, estabelecidas para um tempo, mas porque permitimos que Caim também, é, é, permitimos que algo entrasse dentro do nosso coração. Isso faz com que o princípio ou uma egrégora se estabeleça dentro da minha mentalidade e eu possa ser abduzido, né, por esse modo operante, e isso faz com que eu me torne uma pessoa que vai ser uma ferramenta naquele momento. Às vezes é só em um momento. Às vezes eu posso partilhar desse comportamento por toda a minha história cristã. Então, a gente vai trabalhar esses pontos por semana. Pegaremos um personagem desse e destrincharemos, né, os seus modus operantes para que nós possamos estar sempre fora disso, né, fora dessas figuras. Todos nós, queridos, estamos sujeitos a operar segundo esses princípios dos principados. Lembrando que uma egrégora, ele é uma força-pensamento. Depois que nós começamos a falar sobre esse tema, acabamos recebendo muitos vídeos, muitas coisas de pessoas das trevas trabalhando sobre isso. E esses dias eu ouvi algo que me chamou a atenção de pessoas que postam seus vídeos, né, na internet, falando acerca desses, até mesmo desses demônios. E ela falava que nenhum demônio se estabelece sem primeiro levantar a egrégora desse demônio. E aí a gente começou a ver que, na verdade, isso que para nós é uma novidade, né, um tema que estamos abordando agora e discutindo agora, é algo muito antigo que as trevas trabalham há muito tempo, né? O que seria isso? O que é formar uma egrégora de um demônio? É formar os pensamentos para que esses demônios possam avançar de uma maneira eficaz. O que seria? O pensamento e o modo operante. Irmãos, nenhum espírito vai agir se o ser humano não tiver o modo de pensar segundo esse espírito. Por isso o Senhor, por isso o apóstolo Paulo, ele usa um texto que nós vamos começar por ele. Abra tua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta aos Corintianos, capítulo 10. Segunda carta aos Corintianos. Bora lá. Veja, eu acho tão interessante porque tem alguns textos que eu creio que os irmãos estão já habituados, mas nós não temos a noção daquilo que é o enredo da história. Então, quando nós olhamos para capítulo 10, no verso 4, é um texto que conhecemos, né? Que ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, veja, esse texto aqui é um texto muito, muito conhecido, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, que destrói fortalezas, sofismas e pensamentos. Mas por que o apóstolo Paulo escreve isso? Você acha que ele estava dando um seminário de batalha espiritual? Não. Olha no verso 1, ou olha o título, né? Quem está com a Bíblia, João Ferreira de Almeida, também tem uns títulos, né? Não sei se as outras têm, mas você vai ver que ele coloca que Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica. Peraí, porque se Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica, é porque a igreja de Coríntios estava duvidando que Paulo era um homem de Deus. Entendeu? E a gente pensa que, né, nós pastores, a gente pensa que só nós, né, que é privilegiado de ter as pessoas que muitas vezes se levanta contra essas coisas todas. Não, queridos, daqui é algo desde quando o mundo é mundo, a gente é gente. Isso daqui sempre houve e sempre haverá. Veja, eu vou ler do 1 ao 3 e aí a gente entra no 4 de novo. Ele diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha que ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andassem em disposição mundana de proceder. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, meu irmão. Espero que eu não tenha que ser bruto quando chegar no meio da igreja e tratar alguns irmãos abençoados de forma ríspida, porque eles julgam que nós somos mundanos, levianos e somos qualquer um. E aí ele continua, porque embora andando na carne, não limitamos segundo a carne. Aí ele vem destrinchando essa verdade bíblica, que para mim esse texto aqui, para quem trabalha com batalha espiritual, com libertação, para mim é um texto chave. E aí ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mesmo que militamos na carne, mesmo que andamos na carne, perdão, mesmo que somos homens e mulheres de carne e osso, mas as nossas armas, elas não são da carne, elas são poderosas em Deus, porque elas destroem sofismas, pensamentos e altivez. Então veja só, por que essas pessoas, mesmo vendo a atuação, mesmo sabendo que Paulo era um homem chamado segundo o Senhor, mesmo que as pessoas participassem desse dessa unção, ou visse, né, as manifestações de Paulo, porque mesmo assim eles resistiam a algumas coisas que Paulo falava? Por que essas pessoas não aceitavam com um coração aberto para entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Veja, a igreja, depois do século, eu vou colocar aí do século 3 e 4, 5, depois do século 2, a igreja tem sido ensinada pelos ensinos do apóstolo Paulo. Um dos maiores escritores do Novo Testamento é Paulo, né? E tudo aquilo que conhecemos acerca do Novo Testamento, boa parte foi Paulo que deixou para nós. E por que a igreja contemporânea dele não aceitava ele e resistia a ele? Justamente pela uma forma de pensar. Isso são egrégoras. Uma forma que foi estabelecida em um ambiente, uma forma que se levanta, um pensamento comum que se levanta em um ambiente. Isso é uma egrégora. Ou seja, todo pensamento comum que se levanta em um lugar. Vamos lá. Quem nunca disse, ah, não, é porque a nossa cidade pensa assim. Não, o povo dessa cidade tudo pensa assim. Ah, não, porque aqui nessa região todo mundo pensa assim.
Quando nós falamos isso, nós já estamos denunciando uma egrégora, um modo de pensar comum de determinados seres humanos. Então, quando um pensamento se torna um pensamento comum, damos vida a um modo de pensar. E esse modo de pensar se tornou algo vivo e orgânico que agora dominará todos os seres humanos que estão debaixo disso. Então, todas as vezes seriam fortalezas. Na verdade, as egrégoras estabelecem as suas fortalezas. Então, eu já falamos de diversas vezes e diversos modos de como isso pode pensar. Um que nós batemos muito ano passado é o modo, por exemplo, que se estabeleceu na sala de Acabe. Quem já viu esse texto do profeta Micaías, eu não sei se vocês lembram desse texto. Micaías foi aquele que foi diante do rei Acabe e, e trouxe, né, aquela revelação que ele diz: olha, eu vi o Senhor no seu trono, e havia uma reunião e Deus estava dizendo: eu quero acabar com Acabe, eu quero matar Acabe. E aí ele diz: quem irá? E de repente um espírito levanta a mão e diz: pode deixar comigo que eu vou. E o Senhor pergunta: quem é você? Ele diz: um espírito de engano na boca dos profetas. Quem lembra desse texto, você vai ver nitidamente e claramente uma egrégora se estabelecendo. E eu vou te explicar. Exatamente. Se ele domina a nossa mente, ele domina toda a nossa maneira de agir, porque só agimos segundo uma maneira de pensar. Então veja só, vamos para essa história de Micaías. Micaías, ou Micaias, né? Ele era um profeta de Jerusalém, ou de Judá. Estamos dizendo que Acabe, rei de Israel. Lembra que o reino estava dividido. A adoração de Israel estava em Samaria com os bezerros de ouro, então já tinha uma força-pensamento dos profetas de Baal, de Jezabel e tudo mais, e nós tínhamos Jerusalém com adoração no templo ainda, com adoração centrada, né, na obediência do Senhor. E de repente, por Micaia sempre ser contra as coisas de Acabe, porque Acabe estava realmente fora da linha, Micaia estava preso. E quando o rei, se não falha a memória, Josafá, ou Asa, acho que é Josafá, foi junto para a guerra, ou seja, Israel e Judá se uniram para ir para uma guerra, ele ele pergunta, fala assim, olha, tinha vários profetas, né? Então estava Acabe e Josafá, e vários profetas estavam ali profetizando, você vai ganhar, rei, você vai ganhar, você pode ir, e não sei o quê, Deus vai te dar vitória, e papapá, aquela coisa toda. Ou seja, havia uma unanimidade de um pensamento comum na boca dos profetas, mas já tinha sido cantada a bola. Quem era o espírito que estava ali? O espírito que estava ali era um espírito de engano, liberado pelo próprio Deus. Então já tinha uma fala comum entre os profetas que era um espírito de engano. Micaías, então, ele é convidado, Josafá pergunta, tem alguém de Judá só para ter um tira-teima aqui? Ele fala, tem um cara que só fala contra mim, não gosta de mim, mas eu posso chamar ele. Chama ele, o soldado pergunta, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo está dizendo que o rei vai ganhar. Você não vai ser o do contra, né? E ele diz o seguinte, eu só falarei o que Deus mandar. Gente, Deus não tinha mandado ele falar que Josafá ia ganhar. Ou, perdão, que Acabe ia ganhar. Essa não era a palavra de Deus, até porque ele já tinha tido uma visão
que Deus estava querendo matar Acabe. Então, de fato, Deus nunca falou que Acabe seria vencedor e que ele poderia ir em vitória e em paz. Mas quando ele chega naquela sala, quando ele chega naquele ambiente, qual foi a primeira palavra que ele solta? Pode ir, rei, que você vai ser vencedor. Você entendeu? Mas por que o cara me solta uma daquela? Por que simplesmente ele solta a mesma profecia que os profetas que estavam debaixo do espírito de engano soltou? Ah, ele estava fazendo charminho? Tá. E se o rei Acabe falasse, meu irmão, obrigado, volta para a prisão, Deus te abençoe. Aí ele olha para aquele profeta e diz, eu já te disse, não minta para mim, só fala a verdade. Ele disse, o Senhor disse, eu vi uma visão, papapá. E aí ele destrincha a visão e diz, você vai morrer. Mas por que primeiro ele solta uma falsa profecia? Porque ele entrou debaixo de um ambiente. Ele entrou debaixo de uma egrégora já estabelecida naquele ambiente. Por isso, meu irmão, quando nós entramos debaixo de um lugar gregário, não importa o quão ungidão você é, se há alguma conexão, e aí eu vou colocar ferida, por que ferida? Você acha que aquele profeta estava feliz da vida? E ele estava preso, gente. O cara estava sempre injustiçado. O cara era sempre excomungado. Por falar a verdade, você acha que o coração daquele homem estava legal? Então, as feridas, eles são a porta de entrada de qualquer egrégora ou qualquer força-pensamento de um lugar. Outra coisa que a gente sempre escuta, eu não sei se você já escutou isso, mas eu creio que não, né? Principalmente quando você vai para uma outra cidade ou principalmente quando vai para uma outra nação. Você fala assim, nossa, a pessoa chegou aqui, meu irmão, ele era tão ungido, mas daqui a pouco se tornou igualzinho os daqui. Por que muitas vezes as pessoas falam isso? Porque realmente a pessoa ela chega em uma nação, ela chega diferente, ela chega com um pensamento diferente, ela chega com uma ação diferente, que ela tá sendo usada no seu lugar. Por exemplo, eu como brasileiro chego aqui, né? Estou conseguindo avançar no meio das egrégoras do Brasil, estou conseguindo pensar fora da caixinha, né? Fora de um pensamento comum, mas de repente, pum, cheguei em uma outra nação. Eu começo a chegar ali e se eu não tomar cuidado, daqui a pouco eu estou pensando igualzinho àquela nação. Por quê? Porque é uma força pensamento do ambiente. Ah, não, porque aqui as pessoas pensam assim. É porque aqui as pessoas agem assim. Porque aqui as pessoas manifestam desse jeito. Porque aqui é. Então, toda vez que você olha para esse negócio que aqui é assim, é um pensamento comum. Por isso, meu irmão, nós temos que ser envolvidos com a palavra de Deus, porque o pensamento comum de um cristão é a Bíblia, que aí não é uma egrégora, aí é um pensamento de Cristo, porque agora eu estou pensando segundo o Espírito de Deus e não segundo a alma de um povo. Entendeu? Porque eu tenho que ser cheio, voltando de novo agora para o versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que é um sofisma? Vamos lá para o dicionário Aurélio, né? Vamos lá. Sofismas. Significado. Um sofisma é um conceito filosófico que se refere a um erro de pensamento, uma argumentação falsa e intencionalmente construída para enganar o interlocutor. Então, o que é um sofisma? É uma forma de pensar projetada
exclusivamente debaixo de um engano para enganar alguém ou para iludir uma certa população ou um certo povo. Agora vamos para mais de um contexto bíblico. Vamos lá, abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Veja só, olha como que é, 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 é complicado esse negócio, né? Veja só. No capítulo 2 nós vamos começar a ver as histórias das 7 igrejas. A história das 7 igrejas. Ou seja, a carta de Jesus Cristo às igrejas em Apocalipse. Ou, perdão, da Ásia Menor. Menor ou maior? Da Ásia. Então, veja só. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Então nós estamos vendo de uma igreja resiliente, que está sendo chacoalhada, mas está perseverando. Mas olha o verso 4. Mas eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, uma falhinha, irmão, só uma falhinha. Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o leito do teu amado. Eu tenho contra vocês que vocês começaram a se divorciar de Jesus. Só essa falhinha. Aí ele continua: lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e removo do teu lugar o teu candeeiro, caso não arrependas. Tens, contudo, o teu favor, e vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então veja, olha, eu odeio as obras dos nicolaítas. E quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram os seguidores de Nicolau. Nicolau era um dos diáconos que foram escolhidos naquele tempo por Pedro, os 7 diáconos que foram colocados para servir a mesa e servir as viúvas, homens cheios do Espírito Santo, íntegros. Nicolau era um. Então veja, querido, um homem cheio do Espírito Santo. Por isso que a gente está falando, muitas vezes não são os ruins e os perversos que serão usados por egrégoras ou por principados. Qualquer um de nós está sujeito. Então, o Nicolau, ele era um diácono cheio do Espírito Santo, escolhido a dedo pelo povo, mas esse cara, ele simplesmente resolve, depois de algumas decepções, ele resolve a se entregar à imoralidade. Ou seja, Nicolau, ele tinha aquela forma. Eu acho que você nunca ouviu falar isso. Tem nada a ver, rapaz. Tem nada a ver, não. Ah, não tem nada a ver. Ele foi o inventor do não tem nada a ver no meio da igreja. Né? Não tem nada a ver, não. E aí, o que ele fazia? Ele chegou para um ponto que ele era o cara santarrão. Você já viu aquele cara santarrão? Que não pode fazer nada, que tudo é pecado? Ele chegou num ponto onde ele nem tocava na esposa dele, segundo a história. Ele nem tocava, porque ele era tão santo, né, que a sexualidade seria algo muito profana. Mas aí ele viu que ele não conseguiria manter esse nível de santidade, ele vai por um outro extremo. Aí ele começa a fazer
a suruba gospel, né? A orgia gospel, que seria, então, as trocas de casais no meio do povo de Deus. Não, meu irmão, faz o seguinte, você pega a minha esposa, eu pego a sua, e tá tudo bem, não tem nada a ver. Ele criou a imoralidade gospel no meio da igreja. Então era uma libertinagem de uma forma tão violenta que isso começou a criar uma obra, veja só. E a igreja estava resistindo esse pensamento. Mas a primeira igreja, ela começa a se afastar dos pensamentos de Cristo. Olha agora a terceira igreja, verso 12. Verso 14. Tenho, todavia, contra ti que algumas coisas, pois eu tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustenta as doutrinas de Balaão, dos nicolaítas. Então veja só, na primeira igreja eles odiavam as obras dos nicolaítas. Na terceira igreja já não era obra, querido, já era uma doutrina estabelecida no meio da igreja. Entendeu? Então veja só, entenda esse ponto. Uma forma de pensar massiva. Já viu aquele ditado? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é, o que isso pode ser agregado nessa mensagem? Um pensamento que odiamos, um pensamento que repudiamos, porém, que todos os dias martela no nosso pensamento, ele vai encontrar um lugar e nós vamos encontrar um sofisma, um argumento para poder aceitar isso e fazer com que seja aceitável. E isso se torna um modo operante. Então, algo que rejeitamos, mas que todo dia estamos sendo confrontados, né? Estamos ali. Eu rejeito isso, eu não gosto disso. Mas todo dia isso está martelando na minha cabeça. Todo dia. Eu vou começando a olhar de uma forma diferente, daqui a pouco eu já não odeio tanto, ou seja, eu não aceito, eu odeio, daqui a pouco eu não odeio tanto, mas eu não aceito, daqui a pouco faz o que quiser, cada um é livre, e daqui a pouco, rapaz, até que é legal, e daqui a pouco eu já estou pensando igual. Então, algo que é repetidamente martelado dentro da minha cabeça como uma forma de pensar, vai tomando lugar dentro de mim e isso vai se tornando um modo de pensar. Por isso o apóstolo Paulo diz: sabe por que vocês não aceitam a minha forma de falar? Sabe por que vocês não aceitam o meu ministério? Porque vocês têm sofismas, fortalezas, e aí vem o auge aqui, né? Que ele diz assim: vocês estão cheios de altivez, pensamentos elevados, orgulho, e isso vai fazer com que a desobediência seja uma marca da conduta de vocês. Por isso, as armas poderosas em Deus vão nos fazer vão nos dar capacidade de denunciar isso, essas fortalezas, esses sofismas, ou seja, quando eu começo a ler as escrituras com um olhar bíblico, não com um olhar já pré-definido, as escrituras vão denunciar as fortalezas, as escrituras vão denunciar os sofismas, ou seja, os argumentos filosóficos de uma geração, e as escrituras vão denunciar na minha vida
a desobediência, a altivez e a desobediência, e vai levar os meus pensamentos cativos, presos diante de Cristo, até que os meus pensamentos desobedientes se renda a uma forma obediente de proceder diante da palavra. Aí sim, eu puno a desobediência e estabeleço a obediência como um modo operante. Quando eu estabeleci a obediência a Cristo, eu me desvinculei de uma egrégora. Eu me desvinculei de uma cultura. Eu me desvinculei da forma de pensar de um povo. E agora me tornei um cidadão que pensa segundo as Escrituras. Amém? Por isso, se eu não tenho uma mente que está na obediência da palavra, eu estou debaixo de uma egrégora. Ponto. Não importa, querido, o quão crente você seja. Não importa. Se não é as escrituras que regem os nossos pensamentos, já estamos debaixo de uma egrégora e pode ser até a egrégora evangélica. Você entendeu? Uma egrégora gospel. O que é uma egrégora gospel? Eu amo as escrituras, eu amo a Bíblia, eu amo Jesus, eu amo a igreja, mas eu não obedeço a eles. Você entendeu? É isso. Quantos crentes a gente fala assim, vê, não, não, isso aí tá na Bíblia, mas é difícil demais, meu irmão, não tem como, né? Não tem como. Tem como a gente obedecer. Então, já cria uma forma de pensar. Você entendeu? Então, o que nós queremos para essa temporada é denunciar algumas formas de pensar que os principados estabelecem, forma é, que, que os principados atuam de uma maneira soltando e liberando a sua mentalidade sobre um povo. E isso faz com que nós nos desviamos da plena verdade e nos aliançamos à egrégora desse demônio, desse principado. Mesmo sendo alguém bíblico e cristão. Bíblico, eu digo no sentido de alguém que amam a obra do Senhor, mas eu posso estar sendo enrolado ou engodado a uma mentalidade. Amém? Então, essa vai ser a nossa temporada, dando aí o início, né, o start dessa temporada. Nós vamos trabalhar exclusivamente em formas de pensar acerca de certas mentalidades. Sim, por exemplo, essas festas, né? Elas se tornam um pensamento comum. E toda vez que você se levanta contra esse pensamento comum, você se torna o errado. Mesmo você provando que isso não é bíblico. Exemplo, né? Mesmo você provando que algumas comemorações não provêm das escrituras, já se tornou uma cultura. Gente, é uma cultura. É. Na verdade, irmãos, a forma mais sutil de estabelecer um culto é na cultura. Exemplo, por que hoje nós não podemos falar do culto afro? Porque já não é um culto, é uma cultura. Então, toda vez que você falar, por exemplo, de entidades afro, Pombagira, Zé Pilintra, orixás, você está sujeito à penalidade, porque você não está falando de uma religião, você está falando de uma cultura, que já é um patrimônio cultural do Brasil. Então você está falando contra uma cultura de um povo. E se você se levanta contra a cultura de um povo, você é intolerante. Você entendeu? Então, a forma mais comum de você estabelecer um engano, um sofisma, é diante de uma cultura. Vamos lá. A gente colocou aqui, né, um exemplo que foi colocado, Natal. Gente, como que você estabelece uma cultura? Lembra que a gente foi falando dos calendários?
calendários, e o calendário para mim é algo tremendamente espiritual, porque é a forma que você perpetualiza um demônio ou uma entidade que visita, é através do calendário. Como que a gente perpetualiza alguns cultos romanos? Exemplo, o Natal, no calendário. Quando chega dia 25 de dezembro, né, a gente, não digo, como ser humano, o que é mais comum é um pai se vestir de um Noel, um duende, e arrumar a sua árvore frondosa, os seus bosques, que a gente vai ver lá em Isaías, né? Os seus bosques, suas árvores frondosas, colocar o presente e dizer: o Papai Noel trouxe para você. Por que não diz, não, eu que estou te dando presente? Não, é o Papai Noel que está te dando esse presente. Ou seja, estamos perpetualizando uma cultura. Os nossos filhos crescerão e vão crescer olhando para essa figura, e eu estou sempre trazendo e mantendo vivo esse culto por causa de uma cultura. Não, é bonito, gente. A gente vai lá, se veste de Noel, né? Dá presente para as crianças, a gente faz as crianças felizes. Que problema tem nisso? Nada, né? Não é assim? Não tem nada. Porque, que de errado nós estamos fazendo? Estamos perpetualizando o culto a São Nicolau. Estamos perpetualizando algo na mente dos nossos filhos. Porque quem ensina um filho ou quem ensina uma criança a cultuar é o pai e a mãe. Eles que vão ensinar cultura. Por isso o Senhor diz: senta na tua casa, na sala da tua casa, e ensina os teus filhos a palavra. Por quê? Porque a forma de pensar de uma geração é determinada pela outra geração. Você entendeu? Aquilo que é cultural. Por isso se torna uma egrégora. Por isso nós podemos estar debaixo da egrégora da família. Você sabia disso? Aí, irmão, aqui a gente pode viajar em muitas coisas. Por que a gente pode viajar em muitas coisas? O que nós chamamos de maldição hereditária? A maldição hereditária pode ter lugar na minha vida por causa da egrégora da família. O modo de pensar da família. É. A maldição de divórcio. Mas por que a maldição de divórcio opera na minha família? Porque eu posso pensar igual. Porque a minha mãe era assim e ela fazia desse jeito, e aí eu vou fazendo, mas ela se separou. Então eu estou indo com o mesmo pensamento, fazendo a mesma coisa, e eu estou também caminho disso. Então não é só demônios agindo paralelamente. Não. Os demônios não agem de uma forma paralela, de sim, aleatória seria, não paralela, aleatória. Não, ele precisa estabelecer um comportamento, um modo operante. E nesse modo operante que vem do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, que agora está em mim, esse mesmo modo de proceder, isso pode dar a base legal para que os demônios operam dentro de mim. Mas apóstolo, eu já fiz a renúncia, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e ainda esses espíritos estão atuando na minha vida? Pode ser que sim, mas qual é a base? A tua maneira de pensar, que é a mesma maneira de pensar que abriu as portas para que o culto a esses demônios operassem dentro da tua família. Então, por isso que eu digo, irmãos, a nossa forma de pensar forma é como eu vou formatar a minha alma. E a minha alma formatada, a não ser pelas escrituras, ela vai ter fragmentos ou portas que vão trabalhar ou vão liberar, perdão, algumas coisas operarem dentro da minha vida. Então, as egrégoras, elas são a maneira mais eficiente e eficaz de liberar demônios sobre a vida de alguém. Primeiro se estabelece as egrégoras, depois os demônios. Primeiro se estabelece a forma de pensar, depois as pessoas se tornam endemoniadas.
Primeiro pensa, depois concebemos. Bem, primeiro nós temos que pensar de uma maneira, depois agimos. Por isso que todo pensamento, quando cai para o coração, se torna pecado. Então veja, eu pensei, comecei a conceber isso no meu coração. Aí eu vou para a prática. Então eu pensei na imoralidade, concebi a possibilidade de fazer isso, gerei. Pensei na maldade, trouxe para o meu coração a violência, matei alguém. Então, entendeu? Primeiro eu penso, concebo no meu coração e executo. Por isso, a forma de pensar sempre será a, a porta de entrada para todas as coisas que acontecem na nossa vida. Por isso, a Bíblia diz que a minha forma de pensar tem que ser selada pelo capacete da salvação. Ou seja, eu tenho que colocar a minha cabeça, o meu pensamento guardado, né? Guardado pela salvação. E o que é a salvação? O que é a vida eterna? Conhecer a Cristo e conhecer ao Pai que enviou a Cristo. Então, eu tenho que ser guardado pela palavra. Senão, eu vou estar debaixo de uma egrégora. Amém? Explicação dada de como nós vamos proceder nessa temporada. De segunda a sexta, nós vamos trabalhar cerca de um principado, de uma figura. E essa figura vai ser a figura que nós vamos destrinchar durante a semana, os seus modos operantes. E depois terminamos na sexta, né? Sempre com a nossa ceia, sempre com a renúncia, sempre dessa maneira. Então a gente vai destrinchar, terminar renunciando, terminar ceiando, e normalmente terminamos selando também cada palavra, e nós vamos caminhar aí de, de semana a semana. Temos 9 a 10 semanas, né, para nós caminharmos até o fim dessa estação. Então, nessas 9 semanas, nós queremos trazer 9 figuras de principados que operam com seus modos de pensar. Bem, nossa proposta é sermos livres desses modos de pensar. Bem? Esses espíritos, irmãos, eu vou dizer, esses espíritos, eles são piores para mim. Por que piores? Porque eles não possuem as pessoas. Então a gente pode estar já principalizados sem saber. Bem, eu já posso estar debaixo do princípio de um principado e nunca manifestar um demônio. Ah, a pessoa vai botar a mão na minha cabeça e eu vou cair? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Exemplos fariseus. Conviviam com Jesus, recebiam a palavra, mas nunca caiu endemoniado. Por quê? Porque, de fato, eles estavam já enrodados com a mente dos principados. Amém? É, veja só, essa estação que nós estamos vivendo, essa vai ser a estação da amargura, das águas da amargura. Então, nós vamos perceber que nesse tempo nós vamos estar mais suscetível aos pensamentos amargos e muito mais aflorado às feridas que vemos sofrendo. O que vai acontecer nesses 3 meses? Qual é o pensamento mais comum nesses 3 meses? O pensamento mais comum é: será que está valendo a pena o que eu estou vivendo? Esse vai ser o pensamento mais comum. As pessoas agora levadas a pensar, mas gente, será que vale a pena esse casamento? Porque, meu Deus, é muito sofrimento, né? Eu não sei, estou parando para pensar aqui na minha vida está passando. Então, sabe, as pessoas são levadas a pensar, mas levadas a pensar pelas suas feridas. Será que vale a pena, né, sofrer tanto aí? A gente faz, e as pessoas.
né? Só maltrata a gente. Então, a gente vai começar a pensar muito na unção do cachimbo, né? Só levar fumo, né? Meu Deus, eu só tô levando fumo, meu Deus, é só problema, é só isso, é só aquilo. Então, essa temporada, os meus pensamentos têm que estar sendo selados e cobertos para que eu possa realmente avançar em uma próxima estação. Por isso, essa estação a gente tira para fazer jejuns, ler a Bíblia, a gente tira tudo isso. Por que que a gente faz isso? Porque nós precisamos entender que é nessa estação que somos mais suscetíveis a ficar pensando nas feridas e nas coisas erradas que estão acontecendo. E somos mergulhados, cauterizados e reforçamos a, a, as feridas geracionais, sociais e, e hereditárias. Então, aquele negócio, porque a minha vida é assim mesmo, porque nada dá certo, porque não sei o quê, aí a gente começa a reforçar, você entendeu? Então, por isso a gente tira essa estação para a gente fazer isso. Bem, bora lá. Jejum que nós vamos começar. A parte mais legal, né? Irmão, não pode respirar, não pode. É, veja só, o que que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar a forma natural. Lembre que nós vamos, por semana, trabalhar acerca de um espírito específico. Então, nós vamos, às vezes, uma semana fazer algo, outra semana fazer outro, mas de priori, nós precisamos fazer o quê? Descontaminar. Essa seria a primeira coisa, uma descontaminação. Também, esse é um espírito que trabalha muito. Na verdade, o espírito que trabalha na fofoca é o mesmo espírito que trabalha na imoralidade sexual. São as pombagiras. Toda pessoa que tem problema na sexualidade tem problema na comunicação. Por isso você vai ver que todo fofoqueiro, ele também vai ter problema na sexualidade. É, nós precisamos fazer essa descontaminação. Então, nós vamos começar esses próximos 5 dias, sempre será de segunda a sexta, né? Sábado e domingo nós não faremos jejum. Nós vamos nós vamos trabalhar a questão do natural. Então, o que que a gente vai trabalhar aqui? Primeiro, nós vamos tirar tudo que é artificial. Então, nesses próximos 5 dias, nós entraremos num jejum de frutas e legumes. A proteína que você vai poder comer, só aquele ovinho básico, seja ele cozido, ou ele assado, ou ele no espeto a um molho frufru, mas você vai fazer tudo que é natural. Então, frutas, legumes e a proteína, aquele ovinho básico, né? Nós vamos tirar a carne, nós vamos tirar os açúcares, nós vamos tirar as massas, nós vamos tirar tudo que não é fruta e nem legumes. Não vamos entrar nos cereais, bem, então os cereais estão fora nessa temporada. Então, arrozinho, feijãozinho, o cafezinho ainda está dentro, né? Que na verdade o café é uma fruta, né? E mas ele vai sair daqui os próximos jejuns, só vai se acostumando. É, frutas e legumes. Então você vai fazer tua fruta e legume, vê o que é fruta e legume. Se tem dúvida, pergunta para o Google. Isso é fruta, né? Ou pergunta para Alexia se é fruta ou legumes. E aí você vai entender aí o que é frutas e legumes. Bem? É, o modo de adoçar, por enquanto, ainda pode usar o mel. O leite está fora.
porque o leite não é uma fruta e nem um legumes, né? É, o que mais? Tem o leite de coco, né? Dá para ainda tapear um pouquinho nessa semana. Mas a gente vai. O fato, irmãos, é que não vamos tentar nos dilubriar. Veja só, eu costumo dizer o seguinte: existe uma mentalidade, e eu vou dar um exemplo. A mente do gordo. Já viu a mente do gordo? A mente do gordo é o seguinte: gente, tem como fazer o bolo de prestígio fitness? Tem como fazer a lasanha quatro queijo fitness? Porque eu quero fazer tudo aquilo que é gostoso, porque aquilo que é gostoso também é calórico, porque já é feito para isso. Tudo que é muito bom é calórico, né? E a gente tem a mentalidade que tudo que é natural é sem graça, porque já fomos criados dentro de um pensamento, né? E dentro desse pensamento nós atuamos. Então queremos fazer o quê? Nós queremos adequar as gostosuras dentro de um ambiente é, é, magro, vou colocar aqui, né? Saudável. Então a gente vai criando, e é isso que nós estamos fazendo com a nossa fé. Lembra que aquilo que nós fazemos com a comida é aquilo que a gente quer representar na nossa fé. O que a gente está fazendo? Por que existe tantos movimentos dentro da igreja? Porque a gente está fazendo a mesma coisa. Tem como fazer o rodeio gospel? Tem como fazer o boteco gospel, a boate gospel, o rolê gospel, a balada gospel. E é o que a gente está fazendo. Ou seja, eu pego algo que é calórico, né, e tento fazer fitness, ou seja, eu tento fazer bíblico. Então eu pego algo que não é de Deus, mas eu coloco o gospel e jogo para dentro da igreja. E assim a gente vai caminhando, de um modo a adequar as coisas não saudáveis para o nosso dia a dia. E a nossa consciência achar que é saudável. Então eu vou fazer o bolo de prestígio diet, né? Então eu pego o chocolate diet, eu coloco, né, o trigo diet, eu pego, você entendeu? Então assim, não vai fazer mal. Se você pegar, depois você faz o teste, pega tudo que é zero açúcar, zero lactose e compara as calorias, que você vai ver que às vezes tem mais caloria do que o normal, do que é o cheio de açúcar, né? Repara lá o índice calórico é maior. Mas porque está diet, a gente não, é diet, né? Então a gente pode, né? E aí você vai ver que é mais prejudicial. Então, de fato, o que nós queremos é tirar toda essa mentalidade. Nada de grãos. De grãos no sentido de cereal. Nada de cereal. Tudo que é cereal. O azeite ainda pode, né? Que a gente vai. É o azeite, o sal, os temperos, de boa. Mas para como comida, frutas, legumes e o ovo. Para esses próximos 5 dias, sem arroz, sem feijão, hein? Sem arroz e sem feijão. Verdura pode, frutas e legumes e verduras, as hortaliças, chazinho pode, né? Ovinho pode, ovinho, né? Não é vinho não, viu? Bem, queridos, boa sorte. Nós vamos orar, né? Como aqui a maioria, né, são irmãs, nós vamos intensificar a oração pelos maridos, né, que vai ser uma semana meio que surtando, mas depois acostuma. Amém? Simbora. Nem açúcar mascavo, meu irmão. E nem açúcar mascado, né? Tá gravado, nós vamos postar daqui a pouco. Suco pode, suco integral.
O cuscuz pode, né? Que é o milho. Isso aí. Amém? Deus abençoe vocês. Nós vamos orar aqui. O mel ainda pode. Amém? Tapioca é a mandioca, né? Pode. Mas tente ser o mais simples possível, hein, queridos? Tente ser o mais simples possível nessa semana. Vai para o mais básico mesmo. Por que que o mais básico? Porque muitas vezes a gente fica tentando inventar coisa. E isso acaba também fazendo com que a nossa vida, a gente queria inventar muitas coisas para que a fé seja mais, para que a fé tenha graça. Entendeu? Então, a gente tem que entender que o simples é eficiente e quando nós purificamos o nosso paladar, todas as frutas e legumes terão as suas doçuras. Por que que as frutas e legumes não são doces ao nosso paladar? Porque já estamos acostumados com o nível alto do açúcar e das coisas artificialmente doces. Quando nós entramos para a doçura natural, você vê que é muito bom. Você vai comer aquele jiló e entender que é muito bom, né? Comer aquela coisa assim, você fala, nó, que bom. Como diria o mineiro, nu, mas de boa. Bem, queridos, Deus abençoe, orando com vocês agora, para a gente iniciar isso. Semana que vem, ou quer dizer, amanhã, nós já começamos acerca de uma figura de um principado e já vamos atuar aí em cima disso. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Iniciamos essa temporada de estudos, de leitura, e pedimos que o Senhor venha nos conduzir diante da tua graça, diante da tua unção. Liberamos esse jejum na vida dos teus filhos e pedimos, Senhor, que tudo aquilo que é artificial seja tirado. Que nós possamos estar sendo levados, Senhor, a um nível de entendimento. Purifica a nossa maneira de pensar, purifica e limpa-nos das egrégoras, das fortalezas, dos sofismas, das altivezes que se levantam contra a tua palavra. Que possamos estar sendo limpos e que o teu colírio esteja sobre os nossos olhos, para que possamos enxergar com clareza, em nome de Jesus. Amém e amém. Tarefa de casa de segunda a sexta, perdão, de segunda a quinta, não, de segunda a sexta, nós teremos a leitura de 5 capítulos da Bíblia. Amém? Começando em Gênesis. Então, nós vamos para Gênesis 1 ao 5, 6 ao 10, 11 ao 15, 16 ao 20 e 21 ao 25. Na sexta-feira, terminamos em Gênesis 25. Amém? Tarefa de casa. Então, você pode colocar a tua Bíblia em áudio, você pode colocar a tua leitura aí, mas ouça ou leia 5 capítulos por dia. Então, começamos hoje, capítulo 1 de Gênesis, e sexta-feira temos que terminar em Gênesis 25. Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus, sejam fortalecidos sempre, em nome de Jesus. Shalom, irmãos.